Um país com uma população muito jovem que ganha cada vez mais protagonismo na África e no mundo. Nesse vídeo, irei falar sobre a Nigéria, a nova potência africana. Opa, e aí? Eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. A Nigéria, há quase uma década, superou a África do Sul e virou a maior economia do continente. Em mais alguns anos, também vai virar o terceiro país mais populoso do mundo, com cada vez mais impacto na geopolítica, na cultura e na migração global. Nesse vídeo, vou explicar a influência atual e futura da Nigéria no mundo. Hoje, 2/3 da população vivem em países onde, em média, cada mulher tem 2,1 filhos, patamar mínimo de reposição das pessoas que morrem. Por isso, pela primeira vez na história moderna, é esperado que a população mundial praticamente pare de crescer no final desse século. Mas a África é uma exceção. O continente africano é a única região do mundo onde se prevê que a população vai continuar a crescer com força até 2100, ganhando mais peso em relação ao resto do globo. E um dos grandes expoentes desse crescimento é a Nigéria, que hoje tem mais de 225 milhões de habitantes e deve chegar aos 400 milhões em 2050. Assim, o país africano irá passar os Estados Unidos e virar o terceiro país mais populoso da Terra. Além disso, existem estimativas que até 2100 a Nigéria ultrapasse a China. Inclusive, o canal tem um vídeo sobre outro país africano, Botsuana. Enquanto o mundo envelhece em ritmo acelerado, a África e a Nigéria ainda têm uma população predominantemente jovem. Hoje, apenas 3% dos nigerianos têm 65 anos ou mais. Até o Brasil, que também é um país ainda jovem, já tem 10% da sua população formada por idosos. Porém, os novos governantes nigerianos terão vários outros problemas sociais para lidar. A Nigéria é um país com profundas desigualdades sociais e regionais que remontam à colonização britânica. A nação é hoje um mosaico de mais de 250 grupos étnicos, com mais de 500 idiomas, que ficou mais urbanizada e rica na região sul, graças principalmente ao petróleo, e mais pobre e rural ao norte. No ranking de desenvolvimento humano na ONU, a Nigéria fica na posição 163 de 191 países. O Brasil, em comparação, fica na posição 87. 40% dos nigerianos vivem com menos de $2 por dia. Mais de 10 milhões de crianças nigerianas, a maioria delas meninas, não frequentam a escola. 1/3 da mão de obra do país está desempregada, e os jovens são uma das faixas etárias mais afetadas. Por isso, muitos jovens nigerianos ainda enxergam a migração como uma forma de encontrar oportunidades. Essa fuga de cérebros tende a crescer junto com o aumento da população. Porém, a Nigéria tem um mercado consumidor grande e uma mão de obra jovem que, se bem preparada, pode ajudar o país a virar um polo econômico importante. Mas para isso, é necessário superar o desafio de modernizar a economia, que ainda é bastante dependente do petróleo. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. O petróleo responde por mais de 80% das exportações nigerianas e é comprado principalmente pela Índia e pela Europa. Mesmo quando o preço do petróleo disparou no mercado internacional, a Nigéria lucrou pouco e tem visto sua produção decair, tendo sido ultrapassado pela Angola. Entre os motivos disso, existem dois principais. A Nigéria internamente vende gasolina a um dos preços mais baixos do mundo, graças a um pesado subsídio estatal que recebe mais recursos federais do que a educação, saúde e assistência social juntos. Dessa forma, sobra pouco para o Estado nigeriano investir na diversificação da economia. Por conta disso também, existe pouco recurso para a própria estatal petrolífera investir na modernização da sua produção.
O resultado é que a Nigéria não desenvolveu nem capacidade de refinar o próprio petróleo e precisa importar combustível refinado. O outro principal problema envolvendo o petróleo é a criminalidade. Na Nigéria, o roubo de combustível é tão grave que estima-se que até 20% da produção nacional de petróleo seja desviada ilegalmente dos oleodutos e contrabandeada a países vizinhos por organizações criminosas transnacionais e violentas. Esse problema é parte de outro desafio grave, a violência e a crise da segurança pública no país. A nação sofre diretamente com a atuação de diversos grupos terroristas, como o Boko Haram. Ele foi criado em 2002 com a intenção de impor a lei islâmica, a Sharia, e derrubar o governo central da Nigéria. Hoje, o grupo está mais enfraquecido, mas ainda opera principalmente no nordeste do país e em áreas de fronteira de países vizinhos. A adoção da lei islâmica em vários estados do norte da Nigéria alimentou divisões na região e provocou a fuga de milhares de cristãos no país. É do Boko Haram a autoria de um dos sequestros mais famosos da história recente, o das 276 meninas Chibok, raptadas em 2014, sendo que muitas continuam até hoje desaparecidas. Esse caso acabou inspirando uma verdadeira indústria de milícias que ganham dinheiro com pedidos de resgate de sequestros em massa de crianças e adolescentes. A Nigéria ainda enfrenta as aspirações de grupos separatistas, como o Movimento pela Emancipação do Delta do Níger e uma ressurgente onda pela independência da região de Biafra. Somando tudo isso, apenas em 2022, grupos armados mataram mais de 10 mil nigerianos e sequestraram outros 5 mil. Hoje, dentre muitos outros, o governo nigeriano enfrenta o desafio de evitar que o país mais populoso da África se dissolva de acordo com as divisões étnicas e práticas religiosas. Por conta de sua jovem população e projeção mundial, a Nigéria hoje possui uma grande e influente produção cultural. A indústria cinematográfica nigeriana, chamada de Nollywood, produz 2.500 filmes por ano, volume que faz dela a segunda maior do mundo, só atrás da indiana Bollywood. O futebol permitiu uma nova forma de a Nigéria se promover na comunidade internacional. Sua seleção nacional, apelidada de Super Eagles, as Super Águias, alcançou a 5ª colocação no ranking da FIFA em meados dos anos 1990 e chegou às oitavas de final da Copa do Mundo 3 vezes. Vários jogadores como Victor Osimhen tornaram-se estrelas internacionais e atuaram com sucesso na Europa. A música nigeriana também promoveu o nome do país mundo afora ao longo dos anos, com destaque para artistas como Fela Kuti, no final do século XX, e Wizkid, no século XXI, que já colaborou com a Beyoncé. A escritora best-seller Chimamanda Ngozi Adichie foi citada pela revista Time como uma das pessoas mais influentes do mundo. O mercado de mídia da Nigéria é um dos mais movimentados da África. A rádio e televisão operam tanto em nível federal como regional, e todos os 36 estados nigerianos têm pelo menos uma rede de rádio e uma estação de TV. Inclusive, o rádio lá ainda é uma fonte de informação particularmente importante para a população, e veículos internacionais, como a BBC, são populares. Já a televisão estatal diz atingir dezenas de milhões de espectadores, enquanto as principais redes privadas lideram o mercado em algumas cidades. Hoje, a Nigéria conta com mais de 120 milhões de usuários de internet ativos. Porém, apenas cerca de 24 milhões de nigerianos eram usuários ativos de redes sociais, representando 12% da população. O WhatsApp era utilizado por 85% dos usuários de mídias sociais e o Facebook por 78%. Apesar de tudo isso, jornalistas na Nigéria são muitas vezes ameaçados, alvos de violência física ou impedidos de obter acesso à informação por autoridades ou pela polícia, o que limita amplamente a liberdade de expressão daquele país. Além disso, até mesmo o Boko Haram já ameaçou a mídia nigeriana. Conheça agora a CA Store Brasil, a loja de camisetas engajadas do conhecimento expandido. Quer ajudar o canal e ainda demonstrar suas ideias e admiração por figuras históricas e políticas? Então compre agora sua camiseta enviesada.
O ano de 2023 foi determinante para a política nigeriana. Em março, Bola Tinubu foi eleito presidente da Nigéria. Contudo, o pleito tem sido questionado pela oposição. Tinubu é ex-governador conhecido como padrinho por ser um veterano com grande capacidade de alçar ao poder seus apadrinhados políticos. Ele concorreu com o apoio das regiões mais rurais do país e endosso do atual presidente Mohamed Buhari. A vitória do governista foi um banho de água fria nos jovens que apoiavam a candidatura de Peter Obi, vista como uma espécie de ruptura com os partidos tradicionais, mas que acabou ficando em terceiro lugar na disputa. Obi e a oposição acusam o governo de fraudar as eleições e vão levar a briga para a justiça. Outros problemas são citados nas eleições nigerianas, como a alta abstenção. Menos de 1/3 dos 93 milhões de eleitores compareceram às urnas. Foi um pleito marcado também por fake news, em que circulou até um vídeo forjado de Elon Musk apoiando um dos candidatos. O cenário político e econômico nigeriano podem ter um impacto relevante na atual situação brasileira. O Brasil reconheceu a independência da Nigéria em 1960 e foi o único país sul-americano convidado a participar do evento da proclamação de independência. No ano seguinte, o Brasil abriu sua embaixada no país africano. Desde então, os dois países mantiveram uma relação ativa, com contatos importantes nos altos escalões do governo. O presidente ditador João Figueiredo e o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva fizeram visitas oficiais à Nigéria, devido à importância política e econômica que a nação desempenha no continente africano. No final dos anos 1990, a empresa brasileira Petrobras decidiu aumentar seus investimentos no exterior, e a Nigéria foi um dos focos dessa expansão. Grande produtor de petróleo, o país também se destaca pela exploração de poços em águas profundas do Atlântico, área em que a Petrobras também tinha conhecimento e interesse. Após 2 décadas sobre uma nova realidade, afetada por um grande escândalo de corrupção e mudanças em sua estratégia, a Petrobras encerrou suas atividades no país africano. A Lava Jato, inclusive, possui vídeo próprio no canal. Apesar disso, as projeções futuras de crescimento podem reviver o interesse brasileiro na Nigéria. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixem um